23h17. Você já tinha apagado quase todas as luzes, mas ficou parado na cozinha com um copo d'água na mão, relendo uma frase no celular como se fosse uma sentença. Você ficou diferente hoje. Nada explícito, nenhum xingamento. Só isso. E mesmo assim, seu corpo reagiu primeiro que a sua cabeça. Ombros duros, garganta seca, a mente vasculhando o dia inteiro atrás do erro que justificaria aquele clima. Porque o dilema fica viciado. Se você fala, piora. Se você cala, você desaparece. Se você vai embora, você vira o vilão que abandona alguém que só quer o seu bem. E é aí que muita gente começa a pesquisar em silêncio. Sinais de narcisista, como identificar narcisista, por que eu me sinto culpado o tempo todo? Não porque quer acusar, mas porque precisa de uma explicação que finalmente encaixe. Antes de entrar nos 7 sinais, existe uma diferença enorme entre autoestima alta e transtorno narcisista de personalidade, ou TPN. Autoestima saudável aguenta frustração, reconhece limites, sustenta a reciprocidade. Já no transtorno narcisista de personalidade, o que aparece com frequência é uma necessidade rígida de admiração, controle de imagem e proteção do ego, mesmo que isso custe a sua paz. Isso não é se amar demais. Muitas vezes é um eu frágil que precisa transformar a relação em palco. E quase sempre começa bonito. A fase de idealização é o cartão de visitas. Elogios certeiros, presença intensa, sensação de destino. A pessoa parece te ler rápido demais. Você sente que finalmente foi visto. Só que com o tempo, aquilo que parecia cuidado começa a parecer monitoramento. E aí você percebe. Entender como identificar um narcisista não é sobre uma frase isolada, é sobre um padrão que se repete. Aqui vão os 7 sinais de narcisista do jeito que eles aparecem no cotidiano, especialmente em narcisista no relacionamento e em narcisista na família, onde tudo é íntimo demais para ser óbvio. Número 1. O encanto inicial vem com urgência, idealização que acelera. No começo é intenso e raro, conexão rápida, planos grandes, elogios que parecem feitos sob medida. Só que tem uma pressa no ar. Você sente que precisa corresponder, não só sentir, como se desacelerar fosse estragar. Esse é um dos sinais de narcisismo mais ignorados. O vínculo nasce com cobrança invisível. E quando a idealização cai, você fica tentando recuperar aquela versão inicial da pessoa, como se fosse culpa sua que o encanto sumiu. Número 2. Você começa a pisar em ovos sem saber exatamente por quê. Não é que você esteja sempre em briga, é pior, é um clima. Você aprende a medir palavras, hora, tom, cara, e percebe que está editando a própria personalidade para evitar um certo olhar, um certo silêncio, um certo "você tá sensível hoje?". Em geral, isso vira uma das buscas mais comuns. Como identificar narcisista quando ninguém de fora vê nada? Porque por fora parece normal, por dentro você tá sempre se ajustando. Número 3. A conversa nunca termina no fato, termina na sua reação. Você tenta falar de algo simples. Quando você fala assim comigo, eu me sinto diminuído. E de repente o assunto vira você. Uau, então eu sou o monstro agora? Ou você distorce tudo. O foco sai do comportamento e vai para sua sensibilidade, seu passado, seu tom, seu jeito. Esse comportamento narcisista tem um efeito devastador. Você começa a sair de conversas pedindo desculpas por ter sentido. Se você está procurando sinais de narcisista, observa quantas vezes você precisa provar que tem direito de ficar triste. Número 4. Empatia que parece técnica. Entende você para usar contra você. O narcisista disfarçado muitas vezes não parece arrogante. Pode parecer fofo, inteligente, até vulnerável. Ele entende rápido o que te atinge e, em algum momento, aquilo vira a ferramenta. Ele sabe exatamente o que dizer em público, sabe parecer generoso, mas em privado seu sofrimento vira incômodo, competição, eu sofro mais, ou argumento, tá vendo como você é instável? Isso é muito associado ao narcisismo oculto. Por fora, sensível. Por dentro, controlador. Número 5. Críticas pequenas e constantes que te treinam para buscar aprovação. Não é uma humilhação direta, é ajuste fino diário.
Uma piada sobre você não saber brincar, uma correção só para te ajudar, uma comparação com alguém que faz melhor. O resultado não é só tristeza, é condicionamento. Você começa a perseguir uma versão de você que seja impossível de criticar. E a meta sempre se move. Esse é um dos sinais de narcisista mais silenciosos porque parece opinião, mas funciona como controle. Número 6. Punição sem nome, silêncio, frieza, retirada de afeto. Você percebe que existe um tipo de castigo que nunca é anunciado. O carinho some, a pessoa fica seca, o contato vira moeda. E quando você pergunta o que houve, vem nada. Só que esse nada pesa uma tonelada e você passa a noite tentando consertar o clima, repassando cenas na cabeça. Aqui entra uma tradução simples de neurociência. O cérebro gruda mais no afeto imprevisível do que no estável. Como uma máquina de pegar ursinho, você tenta mais porque às vezes dá certo. É assim que o ciclo prende. E é por isso que, em Narcisista no Relacionamento, o alívio quando ele volta ao normal parece amor, mas muitas vezes é só o fim temporário da punição. Número 7. Você vira o vilão da história toda vez que tenta se proteger. Quando você coloca um limite, a narrativa muda. De repente, você é frio, ingrato, egoísta, igual a todo mundo que abandonou. Se é narcisista na família, ainda vem a camada extra, depois de tudo que eu fiz por você. Se é parceiro, vem você tá me trocando. E se você tenta explicar, você entra num labirinto onde tudo vira prova contra você. Esse é um ponto-chave de como identificar um narcisista. A pessoa pode até aceitar seus sentimentos, contanto que eles não mudem nada. E aqui vem a virada que dá alívio. Quando você reconhece esses sinais do narcisista, a sensação de "eu tô ficando louco" começa a perder força. Porque o que parecia sobre a sua incompetência emocional pode ser um roteiro, um padrão previsível. Idealiza, centraliza, distorce, desgasta, pune, recompensa, reescreve. A camada adulta e desconfortável é perceber por que isso prende sem culpar você. Prende porque no começo parecia a solução de uma falta antiga, ser escolhido, ser visto, finalmente ser suficiente. Prende porque você confunde intensidade com profundidade. Prende porque você investe tentando recuperar a fase de idealização, como se o amor verdadeiro fosse voltar ao que era. E o que fazer depois da identificação não começa como vencer alguém assim. Começa com uma lente nova. Você para de negociar a realidade, você para de oferecer sua sanidade como prova de amor, você observa o custo do vínculo no seu corpo. Sono, foco, autoestima, paz. Em situações mais graves, buscar apoio profissional e rede de confiança não é a dramatização, é higiene mental. E não, você não precisa fechar diagnóstico de TPN para validar o que está vivendo. Diagnóstico é clínico, padrão é experiência. Se este vídeo colocou palavras onde antes só tinha confusão, ele já cumpriu o trabalho. E se você está há tempo demais pesquisando sinais de narcisista e como identificar narcisista em silêncio, talvez seja porque uma parte sua já entendeu o essencial. Amor não deveria te deixar com medo de existir. 23 horas e 17 minutos. Copo na mão, mensagem na tela. Quando seu corpo encolher, lembra disso. Se você precisa sumir para caber, não é amor. É controle bem embalado.